Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de campo magnético. Eu vou fazer agora uma questão de linhas de campo. A questão diz assim: um fio de cobre coberto com material isolante esmaltado é enrolado em um prego de ferro, sempre em um mesmo sentido de rotação, como mostra a figura a seguir. Fazendo-se passar pelo fio uma corrente elétrica contínua e constante, e o prego se comporta como um ímã. Os pontos X e Z indicam as extremidades do prego e o ponto Y indica sua parte central. Como se configura a polaridade magnética do prego nessa situação? Então, para a gente responder essa questão, a gente tem que lembrar que o prego ele vai se comportar como um solenoide, né? Essa espira em volta seria o solenoide, que é o enrolamento do fio condutor que vai acompanhar, né, a superfície do cilindro que é o prego, tá? Ou a gente pode pensar que essa espira que a gente chama de solenoide, ele seria as espiras do caderno, tá? O solenoide também vai ser chamado de bobina longa, cujo comprimento não vai poder ser desprezado em relação ao seu raio. Então, a gente pode se considerar que cada volta do solenoide vai se comportar como uma espira. Então, a gente tem que lembrar que é importante que no exterior do solenoide o campo magnético vai ser nulo. Porém, no interior do solenoide, o campo magnético ele vai ser uniforme, uma vez que as linhas de indução elas vão ser praticamente paralelas, tá? As linhas de indução no campo magnético, ele é produzido num solenoide, eles vão ser idênticas às linhas do campo magnético produzido por um ímã, ou seja, elas vão sair pelo polo sul e entrar pelo polo norte. Então, a gente pode dizer que, para determinar qual seria o polo norte e o polo sul magnético de um solenoide, a gente vai usar a regra da mão direita. Só que a gente vai ter umas modificações aí. Para a gente saber qual é o polo norte e o polo sul de um solenoide, os dedos da mão, né, eles vão estar na mesma direção, né, no mesmo sentido que a corrente elétrica. E o dedo do joinha vai indicar a direção do campo magnético, que sempre vai apontar para o norte. Então, quando a gente vai botar aqui no nosso caso, ó, a corrente elétrica está girando nesse sentido. Então, esse aqui vai ser o sentido dos dedos da minha mão. Como o dedo do joinha está apontando para a direita, aqui vai ser o polo norte, aqui vai ser o polo sul, porque as linhas de força saem do polo norte e entram no polo sul. Beleza? Então, a gente pode pensar que, no caso desse prego, né, a corrente elétrica ela vai estar nesse sentido, e quando a gente coloca os dedos, né, da mão nesse sentido aqui da corrente elétrica, o dedo do joinha vai estar apontando para baixo. Então, eu posso dizer que aqui em cima seria o polo sul e lá embaixo o polo norte, certo? E com isso, a gente pode dizer o quê? Que no interior do condutor não vai ter campo magnético, certo? Então, a gente pode dizer que, nessa situação, somente o polo norte tem extremidade e o polo sul na outra extremidade do prego. Beleza?